Acabo de ver uma pequena pesquisa no site de comparação de pacotes de antivírus AV Comparatives, que teria me deixado de cabelo em pé se eu ainda tivesse algum. A pergunta feita foi a seguinte: você às vezes desativa seu antivírus enquanto está jogando online? Uma vez que a pesquisa está em um site onde são feitos comparativos entre pacotes de antivírus, isto é, um local frequentado por pessoas preocupadas com a prevenção de códigos maliciosos em suas máquinas, o que eu esperava era uma vasta maioria, algo bem superior a 95% dos respondentes, respondendo um sonoro não. Infelizmente, a realidade é outra. 54,6% dos pesquisados realmente respondeu não, e outros 16,2% respondeu eu não jogo, o que pressupõe que pelo menos o erro em questão eles não cometem. Mas 28,1% dos pesquisados respondeu que sim, e outros 1,1% deles respondeu que não sabe, e aí é que mora o perigo. 28,1% é uma parcela muito significativa, principalmente por englobar gente que se preocupa com segurança. A atitude de desligar um antivírus enquanto se joga é tomada basicamente para aumentar o desempenho do computador, que requer toda a memória e todo o processamento disponível para cálculos posicionais envolvidos nos jogos. O antivírus e outros processos utilizam parcelas de memória e de processamento enquanto estão sendo executados. E no caso do antivírus, ele deveria ser executado 100% do tempo. E o usuário desavisado em busca de mais alguns milímetros de desempenho desliga tudo o que não tem a ver com o jogo para que o mesmo rode com o máximo de velocidade possível. Lê do engano. Principalmente porque durante um jogo online, o computador fica constantemente em comunicação com a internet. E worms, que não requerem a ajuda do usuário para penetrar e se instalar no computador, encontram portas largamente abertas para entrar. Não, desligar o antivírus enquanto se está jogando online é uma atitude bastante imprudente. Mas o que fazer se por qualquer razão que seja precisamos de mais desempenho para o computador? Bem, algum tempo atrás sugeri que o computador deve sempre ser dimensionado com os usos que se tem para ele em mente. Isso implica prever que se vai jogar online e escolher uma máquina poderosa o suficiente para conseguir lidar com o jogo e com o antivírus ao mesmo tempo. Ainda hoje fico impressionado com a quantidade de gente que compra computadores sem se preocupar com o dimensionamento e que depois de instalar mundos e fundos se arrepende de ter uma máquina lenta. Mas no caso dos jogos, esse arrependimento não é o único recurso. Hoje em dia, os computadores vêm com placas de vídeo incorporadas na placa-mãe. E muitas vezes o usuário usa essa placa on-board. O que ocorre é que a placa de vídeo on-board ocupa muitos recursos de processamento e principalmente de memória, e no caso dos jogos, uma fatia enorme dos recursos do computador fica comprometida. A solução é a instalação de uma placa de vídeo independente na máquina. E não precisa nem ser uma daquelas placas mais poderosas, não. Uma placa barata de 512 MB de memória e um bom chip de processamento gráfico já ajuda bastante o desempenho. Outra solução boa para melhorar o desempenho é a adição de mais memória na máquina, uma solução que também não costuma custar muito caro. Uma alternativa, se a máquina já está velha, com mais de 3 anos de uso, por exemplo, talvez seja considerar a compra de um novo computador. Por fim, se o usuário não tem condição de arcar com os custos acima, por menores que sejam, a alternativa é clara: não jogar. O que não devemos, em hipótese alguma, é nos expor deliberadamente a riscos de segurança em troca de algumas horas de diversão. Até a próxima.